Vamos ao tema dessa manhã? Precisa-se de trabalhadores. Começamos o ano, então, e vamos falar sobre uma coisa que foi dita há mais de 2000 anos e que parece ser extremamente atual. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35. Obrigado, hein? Cara, muito legal. Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 35. Na versão que estou utilizando, a palavra diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara ou colheita, como está na sua Bíblia. Por que quero partilhar isso com os irmãos nessa manhã? Uns 2 anos atrás eu recebi em minha casa, uns 3 anos, o reitor do seminário da Cristã Evangélica em Anápolis, meu xará Tiago, um rapaz novo, muito visionário, e estava fazendo uma ponte para um trabalho que ele ia realizar no norte. E na conversa que tivemos na mesa, ele estava dizendo para mim que a denominação que ele pertence, a Cristã Evangélica, ela tem um número de baixas no ano que a denominação não consegue repor. Então ele disse que pastores que morrem são jubilados ou são afastados por disciplina maior do que o número de vocacionados. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando na nossa denominação, os batistas brasileiros. Eu acho que nós temos ainda um banco de reserva. Se por esse ano muitos pastores nossos forem afastados por alguma razão, a gente ainda tem muita gente no banco para poder substituir. Mas se não fizermos alguma coisa urgente, talvez daqui a alguns anos, nós nos pegaremos como esses irmãos da Cristã Evangélica, que não conseguem ter trabalhadores suficiente para suprir a demanda das suas igrejas, porque o número de trabalhadores são poucos para a realidade denominacional deles. A palavra dessa manhã não é uma palavra direcionada a vocacionados, mas o eco daquilo que acabamos de ouvir na oração que foi feita aqui, da expressão exata do que essa igreja tem vivido na obra missionária. E eu sei que se o que vamos conversar nessa manhã não fizer sentido para você, talvez se encaixe muito bem naquilo que o pastor Jonas Madureira descreveu em um dos seus livros, dizendo: olha, não se assuste se você abrir a porta da prisão e o prisioneiro não quiser sair, pois o conforto é a pior das prisões. Quando nós começamos a pensar no que pode ser o maior impedimento da gente compreender o nosso papel no reino, não tem a ver com medo, não tem a ver com dúvidas, não tem a ver com insegurança, pode ter justamente a ver com uma coisa chamada conforto. Nós encontramos um lugar muito favorável para que aquilo que Cristo espera de nós não seja realizado, porque de alguma forma nós nos encontramos numa zona de conforto muito agradável e nela queremos permanecer. Como
Igreja Batista, essa coisa de termos um lugar para cultuar, termos alguém domingo à noite para pregar um sermão evangelístico, fez com que muitos de nós perdêssemos o senso de urgência da obra, da missão, não só para uma vocação específica, mas para o exercício do nosso trabalho como homens e mulheres de Deus, diariamente. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele faz a declaração dizendo, olha, a colheita é imensa, há muito, mas são poucos os trabalhadores. Talvez eu e você estamos tão confortáveis que a gente tem perdido o senso da urgência da obra missionária, do ir pregar o evangelho a toda criatura. E eu explico, irmãos, o meu caso, por exemplo, eu estou há 33 anos dentro de uma igreja. Eu me converti aos 12 anos de idade. Eu não sei o que é estar numa orla, numa festa, num ambiente fora da igreja no domingo à noite. Eu imagino para os irmãos aqui da Igreja Batista do Jardim Aeroporto, vocês têm 3 cultos dominicais. As informações que têm chegado é que a cada momento a igreja está mais cheia, tem mais pessoas, e nós vamos entrando dentro desse ambiente e vamos perdendo a percepção de quanta gente perdida ainda tem lá fora, de quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Faz um exercício, saia num domingo da sua casa, num domingo à noite, passe pelos ambientes de convivência da cidade e perceba quanta gente está fora disso. Porque nós estamos pensando talvez em realidades longínquas, em ambientes distantes, mas nós estamos vivendo, ou os irmãos vivem numa cidade que constantemente está chegando gente. E o risco da gente não conseguir entender a palavra de Jesus dizendo, olha, precisamos de trabalhadores, e eles são necessários ainda hoje. Precisamos de pessoas dispostas ao cumprir o ID, ainda hoje. Porque há muita gente para ser alcançada, há muitas pessoas para serem transformadas, e a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Não é medo, não é insegurança, não são dúvidas. Nós encontramos um lugar extremamente confortável, nele nos acomodamos, e ele pode estar sendo o nosso pior inimigo no cumprimento da missão. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas eu me encontro dentro dessa realidade e acho que os irmãos vivem isso. E é sobre isso que quero conversar um pouquinho, baseado na experiência de Jesus. Quando Paulo e os apóstolos estavam em Antioquia, Atos capítulo 11, verso 26, diz que depois de um ano inteiro, eles ensinando a palavra, foi em Antioquia que os cristãos foram que os apóstolos foram chamados de cristãos a primeira vez. Porque aquilo que eles estavam fazendo refletia Jesus. Então aquelas pessoas começaram a olhar para eles e não viam mais eles, viam Cristo na vida deles. E o impacto disso transformou aquele lugar. E se nós somos seguidores de Jesus, o exemplo deve ser daquele a quem nós adoramos, a esse que nós acabamos de cantar, Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Se nós queremos que as pessoas nos vejam com essa identidade, então é a partir da experiência de Cristo que nós devemos seguir. E aí eu queria tirar algumas lições junto com você do texto que acabamos de ler. E a primeira delas é que, igual a Jesus, eu e você precisamos ter a disposição e o senso de urgência da missão. Se você olhar o verso de número 35, diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Se não houver em nós o senso de urgência, se não houver em nós o despertar para essa missão, se o nosso coração não arde como o coração de Cristo,
Nós vamos viver ainda tendo que ecoar esses versos por muitos e muitos anos, dizendo: roguem ao Senhor da Seara que levantem mais trabalhadores para que as pessoas possam ser transformadas, para que a colheita possa ser grande. Se nós perdermos isso por conta da zona de conforto, nós perdemos o sentido total daquilo que estamos fazendo. Olha, como batistas, nós não temos sacramentos, né? Como bons batistas, nós seguimos as ordenanças de Jesus. E quais foram as duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja? O batismo e a ceia. Então, todo mundo que vai passar pelo processo de preparação para se tornar membro de uma igreja batista, entende que os batistas não têm sacramento. Que nós entendemos que as duas ordenanças que Jesus deixou foi o batismo e a ceia. Em outras religiões e seitas, existem coisas que também são tratadas como ordenanças ou como sacramento, aquilo que confere graça. Em algumas delas, por exemplo, o pregar de 2 em 2 e de 2 em 2, de porta em porta, é uma ordenância. Por isso que você vê seitas como as Testemunhas de Jeová, os Mórmons, vocês veem que eles estão sempre andando de 2 em 2, de 2 em 2, porque eles entendem que Jesus comissionou dessa forma. Nós não entendemos assim. E temos um texto que pode nos ajudar muito nessa compreensão. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele estava só, ele estava cansado, ele estava aguardando seus amigos chegarem para se encontrar, só que ele, percebendo a cidade cheia de ídolos, criou-se uma indignação nele, e ele entrou na cidade e começou a pregar o Evangelho. Nós não temos como sacramento nem ordenança o de 2 em 2, para que também isso não se torne uma desculpa na nossa caminhada, dizendo: eu não posso sair para evangelizar sozinho, eu não posso falar do amor de Deus se não tiver uma outra pessoa conosco. Paulo, movido pelo mesmo sentimento de Jesus, ele é proativo, ele compreende a necessidade da mensagem ser anunciada, independente do outro, independente da ocasião, do lugar, ou até mesmo da sua condição física. A palavra diz: Jesus andava por todas as cidades. Ele ia anunciando o reino de Deus em todos os lugares. E é igual a ele, nós precisamos também, irmãos, ter esse senso de urgência da missão. Nós não podemos permitir que isso suma da gente, que isso se afaste, que a gente se encontre num lugar extremamente confortável e não faça aquilo que Deus espera que façamos em seu nome. Quanto tempo estamos desperdiçando com coisas vazias? Quanto tempo estamos rodeados por nós mesmos e não nos damos conta do quanto é necessário nos levantarmos para cumprir a missão? E quando olhamos para a vida de Jesus, a gente consegue destacar algumas coisas, por favor. Olha, ele andava por todas as cidades, andava por todos os povoados, ele ensinava nas sinagogas, ele anunciava as boas novas do reino, ele curava todas as enfermidades e doenças. Se você for percebendo as ações de Cristo, eram ações de alguém que tinha consciência do senso de urgência, e que o eco dessa palavra dele nos alcança numa manhã como essa, nos convidando a viver da mesma forma. Mas há uma segunda lição, que semelhante a Jesus, a gente sinta compaixão pelos aflitos e desamparados. O verso de número 36, o texto diz aí: quando viu as multidões, ele teve compaixão delas. Se o que nos move, irmãos, não é a compaixão pelos perdidos, nada do que estamos fazendo terá resultados eficazes. Se o que pode nos fazer levantar nessa manhã para a gente ir cumprir a missão é o medo da maldição, do castigo, a cobrança, a gente nunca vai ver resultados transformadores. Sabe esse sentimento que você carrega em relação ao seu pai que não é evangélico?
ao seu esposo, esposa, filhos, em que você ora por ele, pedindo a Deus que alcance o coração, que transforme a vida dele. Talvez você tenha, como eu tenho na sua lista de oração, pessoas que você deseja muito que tenham um encontro com o Senhor. Porque é gente que você tem compaixão, é gente que você tem grande estima, é gente que você gostaria que estivesse aqui experimentando o que você tem experimentado de Deus, é gente que é importante para você. A palavra diz que Jesus teve compaixão das multidões. Ele viu aquelas pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadeceu dessas pessoas. Muitas das vezes, irmãos, nós podemos estar fazendo a coisa certa pela motivação errada. E por isso não estamos vendo resultados. Sabe quando você é provocado por alguém e você começa então a querer fazer alguma coisa para provar para aquela pessoa que você é capaz ou que você é melhor do que ela? Sabe, você está impulsionado a fazer algo para chamar a atenção de alguém que você considera importante. Eu vou fazer isso para que o pastor veja. Eu vou fazer isso para que meu líder me perceba. E você não consegue ver resultados eficazes. É porque o coração não está se movendo em direção ao outro pelos sentimentos corretos. Se não houver compaixão da nossa parte, se não houver comprometimento nosso em entender que as pessoas podem morrer e ir para o inferno, para a condenação eterna, nós vamos estar fazendo muitas coisas em nome de Deus, e essas coisas em nome de Deus não apresentarão os resultados que nós gostaríamos. Por isso que talvez a oração comece por uma questão singular, pessoal, dizendo: Senhor, devolve a mim a compaixão pelo perdido, reacende em mim a chama por aquele que está fora, faz eu me compadecer daqueles que estão perdidos, desamparados. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente consegue ver que Jesus, quando viu as multidões, ele sentiu grande compaixão por aquelas pessoas. Ele sentiu grande compaixão porque elas estavam aflitas. Sentiu grande compaixão porque elas estavam desamparadas. Elas estavam sem liderança. Quanta gente que você conhece que está vivendo nessa condição? No seu ambiente de trabalho, na rua onde você mora, na faculdade onde você estuda. Gente que está tentando se autoliderar e não consegue encontrar um rumo. Gente que está perdida e talvez a gente olhe de maneira incompreensível, insensível, ou perca o senso de compaixão por essas pessoas, e as vidas delas nunca serão transformadas se a gente não se levantar com essa percepção de que, igual a Jesus, nós também precisamos sentir compaixão pelos perdidos. Nós estamos uma casa de apoio lá na igreja. Nós estamos do lado do maior hospital do estado hoje. E quando esse hospital chegou lá em Coraci, que é o bairro onde nós estamos, nenhuma rede de hotel foi para lá. Aonde nós moramos só tem motel, não tem hotel. E eu ficava me perguntando aonde aquelas pessoas que viriam do interior iriam se hospedar. Aonde que elas ficariam quando elas não pudessem ficar dentro do hospital? E nós começamos a orar, pedindo a Deus que nos desse condições de termos uma casa para acolher essas pessoas. Do estado do Pará, ou o norte em si, as pessoas são muito dependentes da capital, muito. Por exemplo, nós estamos aqui em Macaé hoje. Nós vamos ao Rio, capital, em questões de muita urgência. Mas nós conseguimos encontrar, por exemplo, na área da saúde, tratamentos em Itaperuna, Campos. Quando meu pai estava se tratando de um tumor cancerígeno, eu fiz as rádios do meu pai em Campos. Eu não precisei ir para o Rio. Mas no Pará, nós somos o segundo maior estado do Brasil. Em dimensões continentais. Se você pegar toda a União Europeia, você encaixa dentro do estado do Pará, ainda vai sobrar espaço. E as pessoas são muito dependentes da capital. Tudo elas têm que fazer em Belém.
Para os irmãos terem noção, eu e Bia já fizemos de ônibus dentro do estado 24 horas, andando de ônibus, sem sair do estado. E eu ficava me perguntando, meu Deus, quando essas pessoas vierem do interior, aonde elas vão ficar? Para onde elas vão? E aí começamos a conversar com a igreja, iniciamos esse projeto em nossa casa, fomos no hospital, oferecemos ajuda e começamos a receber as pessoas em casa. Começamos a pegar roupa das mães de prematuros, porque elas não tinham onde lavar a roupa, e a Bia lavava, eu entregava. E quando a gente teve a oportunidade de um espaço que temos na igreja, o Juan, o Max, o pessoal da Missão Confins, e que já teve a oportunidade na Agulha, nós temos um patrimônio gigantesco. É uma área desejada por muitos. E lá tem uma casa, e quando essa casa vagou, nós montamos um projeto e fomos apresentar à igreja para que aquela casa se tornasse uma casa de acolhimento para as pessoas que viriam do interior. E eu lembro da reunião, quando alguém me perguntou assim, mas e as coisas da igreja? Falei, eu não entendi. E as coisas da igreja? O microfone, o som. Falei, meu irmão, você nunca me perguntou pelos meus filhos. Eu estou recebendo essas pessoas na minha casa, e eu tenho 2 crianças, e você nunca me perguntou pelos meus filhos. Você está preocupado com o microfone? A igreja tem alarme, câmera, segurança privada, e você está preocupado com o microfone. Você consegue imaginar essas pessoas vindo do interior, com alguém na UTI, preocupada em roubar alguma coisa da igreja? O outro perguntou, mas quando morrer alguém de madrugada, quem é que vai abrir o portão? Nós vamos abrir o portão. Se essas pessoas não puderem contar conosco no momento mais difícil da vida delas, irmãos, vamos tirar o nome de igreja, vamos botar clube da Agulha, aonde a gente paga uma mensalidade e os nossos filhos usam. Mas se a gente não conseguir se compadecer com a dor desse povo, o que nós estamos fazendo aqui? Qual tem sido a razão da gente existir no lugar que existimos? Se nós estamos incomodados quando o diferente entra, quando aquele que age diferente de mim vem e se senta do meu lado. Parece que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente está esfriando. E nós estamos perdendo o senso de urgência, as oportunidades que Deus tem concedido a nós como igreja, de podermos anunciar a sua palavra de uma maneira prática, não só com sermões contundentes, na tentativa de transformar pessoas, mas no exercício do cristianismo, naquilo que de fato importa. A casa completou em julho desse ano que passou 2 anos. Já recebemos mais de 500 pessoas. Tivemos pessoas de passar um dia como uma família que ficou 1 ano e 6 meses conosco. Sepultamos os 2 filhos deles. E não conseguimos dimensionar o impacto disso na vida dessas pessoas. Aonde o Evangelho está indo e quantas pessoas estão sendo alcançadas. Não catetizamos ninguém, não obrigamos ninguém a nada, servimos. Não queremos parceria com o Estado, muito menos com o hospital. Tudo é mantido pela igreja. E, irmãos, nós não ficamos 1 milímetro mais pobre. 1 milímetro. Hudson Taylor, é dele a frase que diz: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais faltará os recursos de Deus. Os irmãos estão vivendo isso aqui, porque o eco do que está acontecendo aqui está chegando na gente lá. E quando o nosso coração for um coração movido pela compaixão, vidas serão transformadas. E talvez em algum momento a gente não tenha necessidade
de ler textos como esse. Terceira lição que eu aprendo com Jesus é que, tal qual Jesus, nós tenhamos a noção da necessidade da tarefa. O verso de número 37, ele disse assim: disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente olha para essa declaração do Mestre, nós temos uma compreensão de que o Evangelho não é uma coisa para os brasileiros, não é uma coisa condicionada ao Sudeste. Nós estamos falando de um reino que alcança todas as esferas do planeta, de um Deus que deseja que todos conheçam o teu amor e ouçam falar da sua verdade. Quando nós pensamos na realidade local, talvez nos encontremos dentro dessa realidade dizendo: nossa, eu pertenço hoje à maior igreja batista da cidade de Macaé. Olha, nossa cidade tem muitas igrejas. Você sai por aqui e a gente vai perdendo o senso da tarefa, do trabalho. E eu ouvi em 2020 uma frase que me marcou muito e que ela ecoa no meu coração até hoje. Foi quando eu ouvi o pastor Neil Barreto, vai aparecer aí, quando ele fez a seguinte declaração numa live: o que tem matado pastores e líderes é tentar extrair dons e talentos de quem não nasceu de novo. O que tem matado pastores e líderes é tentar extrair dons e talentos de quem não nasceu de novo. Tem muita gente envolvida com a igreja, com as coisas da igreja, com os ministérios da igreja, com as pessoas da igreja, mas que talvez nunca tenha tido um encontro com o dono da igreja. É gente que gosta do que a igreja oferece. A boa música, a boa palavra, a dança, o teatro, o coral, a aula. É gente que diz: eu estou aqui porque minha família toda está aqui. Ah, eu nasci nesse lugar. E por mais que a palavra esteja sendo anunciada, por mais que o Espírito Santo esteja se movendo, a pessoa não consegue ter uma reação da urgência da tarefa, porque ela já se envolveu com tudo que a igreja oferece, mas ela ainda não teve um encontro pessoal com o dono da igreja. E é só a partir desse encontro que o Espírito Santo derrama dons e talentos, e essa pessoa consegue responder ao chamado de Deus. Sem isso, ela se esforça, ela até gosta, ela compreende, ela até se sensibiliza, mas ela não consegue ter uma reação, porque a sua vida não passou por um processo de transformação. E o eco da palavra do pastor Neil reflete-se muito sobre as lideranças das igrejas, pastores desgastados, desmotivados, tristes, porque espera uma movimentação espiritual e ela não acontece. E não acontece por quê? Porque as pessoas não nasceram de novo. E sem um novo nascimento, não há nova vida, não há nova postura, não há uma nova identidade, não há um novo jeito de viver. Nós continuamos refletindo, a gente continua dizendo: é porque os Marcondes são assim mesmo. Não, os Silvas são dessa forma, os Pereiras é desse jeito. E a gente vai se escondendo atrás da história da nossa família e vai dizendo, não de maneira direta, mas indireta, que o sangue da nossa família é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Para continuarmos nas mazelas do nosso pecado, para continuarmos na prática do erro, nós nos escondemos atrás do nome dos nossos e dizemos não verbalmente, mas anunciamos a Deus que o sangue de Jesus não é tão poderoso assim. Poderoso é o nome dos Marcondes. Os Silvas, que são fortes. Os Rocha, é uma rocha. Gente que está vivendo tudo o que a igreja oferece,
mas que não sabe quem é o dono dela. Pessoas que perderam o senso da urgência, da tarefa, que não se movem com paixão, que só arde quando o seu filho se desvia, quando o seu marido se afasta, quando a sua esposa não vem, aí chora, aí reclama, aí pede a Deus. Jesus viu as multidões e se compadeceu delas. Jesus ia ao encontro dos necessitados e aflitos, não por uma identidade, não por conta de uma etnia, muito menos por conta de um sobrenome. Deus tem nos convidado, irmãos, a nos movermos em outra direção. Por último, eu olho para o texto em apreço e precisa-se de trabalhadores que obedeçam ao Mestre e ore a Deus, ao Deus da seara, que mande mais trabalhadores. O verso de número 38 diz: orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os campos. Além de um convite a ir, a nos movermos, há um convite a nos reverenciarmos diante de Deus em oração, para dizer: Senhor, envie mais trabalhadores, chamem pessoas para virem para a sua obra, motivem outros para que se levantem para atender o chamado. O dia que aquele reitor do seminário saiu lá de casa, eu orei dizendo: Senhor, nos ajude, não nos deixe fraquejar, não nos deixe envergonhar o Teu nome, levantem pessoas para a Tua obra. Lamento muito por tudo que a minha igreja de origem, Macaé, tem passado nos últimos anos. Eu me converti, eu entreguei minha vida a Cristo, eu recebi meu chamado, eu fui comissionado, eu só saí da Igreja Batista da Barra para poder ir pastorear. E pensa numa igreja, irmãos, que investiu na vida de muita gente. Somos mais de 12 pastores no campo, educadores religiosos, formados por uma igreja de bairro. Eu, minha irmã e todos os meus amigos, todos nós fomos sustentados pela igreja no seminário. Hoje eu estou pastoreando uma igreja que tem aproximadamente 350 pessoas. Agora estou começando a ver os lampejos de termos 6 vocacionados no seminário esse ano. Eu não consigo imaginar estar numa agência de Deus e não ter ali pessoas que estão se levantando para uma obra específica de Deus. Muito mais do que mandar dinheiros para a obra missionária, nós queremos enviar pessoas. E nós não podemos esquecer disso. É uma palavra de Jesus para a sua igreja: orem para os seus discípulos, orem, peçam a Deus para que enviem trabalhadores. Peça a Ele para levantar pessoas para essa obra. E nós precisamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que mande mais trabalhadores. Como disse no início, talvez a razão pela qual a gente está perdendo o senso de urgência, do comprometimento com a obra, tem a ver, irmãos, com tudo isso que nós estamos vivendo. Porque olha como que esse gráfico nos ajuda a entender isso. Por favor. Aqui é a realidade da igreja primitiva. Desse lado de cá. Porque a ordem deixada por Cristo, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, todos nós sabemos, nós podemos divergir de muita coisa, irmãos, nessa manhã. Talvez você é daquelas pessoas que imagina que quando morrer, vão dormir e vão esperar o juízo final para se levantar no soar da última trombeta. Talvez você seja daquelas pessoas que não. Quando eu morrer, eu já vou direto para o céu, e quem não vai para o céu vai para o inferno, baseado naquilo que Jesus falou para o ladrão da cruz, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos razões para discutir várias coisas na vida teológica. Na Bíblia,
quando vamos estudar alguns assuntos, você tem um pensamento diferente. Tem gente que acredita que é corpo e alma, tem gente que acredita que é corpo, alma e espírito. Cada um de nós, você vai encontrar essas argumentações na Bíblia. Todo mundo que defende uma coisa, defende outra, tem vários versículos, e a gente fica debatendo há 2000 anos sobre vários aspectos. Somos predestinados? Não, não somos. São assuntos que a gente pode chegar aqui e levar uma vida discutindo e você dizer, eu penso diferente, eu acho diferente. Mas aqui, na Assembleia de Deus tem ali, na Quadrangular, na Presbiteriana, em qualquer outra denominação, ninguém tem dúvida de qual foi a ordem dada por Jesus para seus seguidores. Ninguém duvida, ninguém pensa diferente, seja numa igreja pentecostal ou tradicional, aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A igreja primitiva viveu assim. A ordem foi dada à igreja e a igreja saiu para ir por todo mundo pregar o evangelho. Qual o problema da igreja atual? Nós invertemos. Nós não vamos. Nós estamos dizendo para as pessoas, venham. Nós viramos jogo. É você que quer, então você vem. Opa. É você que quer, então você vem. Nós começamos então a inverter o jogo. E aí a gente entra naquilo que o Jonas Madureira disse. Talvez isso está se tornando para a gente a pior das prisões. Está nos colocando aqui travados, perdendo o senso daquilo que está acontecendo lá fora. Nós precisamos rogar ao Senhor para voltar a essa realidade. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Obrigado, meu irmão. Entrada franca no culto de hoje à noite. Tem 2 horários, tá? Você pode escolher. E a gente pensar, irmãos, daquilo que o Senhor espera de nós. De nos dizer, olha, vamos buscar ao Senhor. Quando nos reunirmos aqui para dizer, Senhor, levante mais pessoas. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que eu me torne uma pessoa somente religiosa, mas que eu quero ser bênção sobre a vida dos meus familiares, dos meus vizinhos, dos meus amigos de trabalho. Eu quero ser um agente do Senhor por onde eu passar, aonde eu estiver. Talvez hajam pessoas aqui que vão se levantar de maneira específica para as nações, para algum lugar. Amém. Mas não há desculpa para que a gente não viva aquilo que Deus espera que vivamos. Daquilo que Ele falou, rogue ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores, porque a colheita é imensa, são poucos os que estão trabalhando. Eu termino a minha palavra nessa manhã, tentando te incentivar, baseado na vida de um dos grandes reformadores, e é a Lutero que é atribuída a frase, vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e estivesse voltando amanhã. Que a gente possa também ter o senso de urgência na compreensão de que essa é uma boa maneira da gente continuar levando a mensagem a outro. Pensando se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e Ele fosse voltar amanhã. Que Deus abençoe você, que você seja encorajado por essa palavra, que você se levante e diga ao Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Amém? Abaixa tua cabeça e feche seus olhos, eu quero orar por você.